Bom dia, você que tem nos acompanhado pelo canal IBE Fortaleza. Muito obrigada por sua companhia, sua parceria, sua amizade. Quero também registrar aqui minha alegria com o tema da oração e de como a Bíblia fala tanto sobre esse assunto, de tantas formas, e também como a oração foi tão presente no ministério de Jesus, de forma que Jesus teve oportunidades incríveis de poder orar, de poder mostrar aos discípulos e de ser um modelo com relação a esse assunto. No capítulo 11 de Lucas, no versículo 1 e 2, diz assim: Jesus estava orando em certo lugar e, quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os discípulos dele. Então Jesus disse: Quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Eu quero ler apenas o versículo 1 e o versículo 2, porque eu desejo falar sobre esse desejo aqui mostrado pelos discípulos, o desejo de aprender a orar e que Jesus pudesse ser o seu mestre. Jesus já era o modelo, mas eles estavam pedindo para que Jesus fosse o seu mestre, ensinando, de forma que eles também pudessem orar como os discípulos de João também estavam orando, porque tinham aprendido com João. E isso me encanta profundamente, como eu tenho citado em outros áudios, como Jesus ele tinha tanta intimidade com esse assunto. A forma como ele orava, como ele meditava, como ele priorizava na sua caminhada diária. E ele então está também nos ensinando nesse momento, você que está ao alcance da minha voz nesse momento, nós precisamos aprender a orar. A oração é uma bênção, a oração é um recurso, é também uma ferramenta, uma prática que precisa fazer parte da nossa vida, da nossa cultura, do nosso dia a dia. Nós sabemos que a cultura oriental é uma cultura muito mais voltada para a oração, para a meditação, para essas ferramentas espirituais. Mas nós aqui da cultura ocidental, nós precisamos também nos afinar e dispor de uma ferramenta, de uma iniciativa que o próprio Deus deixou ao nosso alcance e que um dos seus discípulos, vendo que Jesus orava sempre, ele pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os discípulos dele. Olha que registro tão precioso. Eu tenho pensado sobre esse pedido alguns dias, falando sempre sobre oração. Esse pedido, ensina-nos a orar. Você que está ao alcance da minha voz nesse momento, você tem pedido ao Senhor, você tem buscado essa intimidade, essa vontade de orar mais, de buscar mais, de conhecer melhor os mistérios de Deus, de ter a revelação desses mistérios para a sua vida, para a sua caminhada. Eu tenho muito desejo de aprofundar essa dinâmica espiritual na minha vida. E eu desejo que durante todo esse mês, com todos os áudios diários e todos os retornos que temos compartilhado uns com os outros, nós possamos sim melhorar o nosso tempo de oração, nossa dinâmica e a nossa condução diária nesse propósito de orar mais, de conhecer mais o coração do nosso Deus e de ter uma intimidade muito maior com o Senhor diariamente. Como eu já ressaltei, um dos discípulos pediu que o grupo todo fosse ensinado sobre a oração, porque eles estavam vendo que Jesus orava muito
Jesus levantava de madrugada, Jesus orava, Jesus buscava, Jesus decidia junto com Deus, ou ele ouvia a decisão do Pai para que ele depois colocasse em prática. E ele então nos ensina, ele é o nosso modelo de oração, de relacionamento íntimo com Deus e de poder fazer uma boa decisão no sentido que quem ora pode tomar melhores decisões e caminhar com o Senhor de forma extraordinariamente íntima e também realizando a vontade e os feitos do Senhor. Quero falar aqui sobre esse pedido que foi feito a Jesus por um dos seus discípulos. Quero falar aqui desses primeiros 2 versículos do capítulo 11, quando ele disse que gostaria de aprender a orar, e o exemplo de Jesus, a sua comunhão íntima com o Pai, motivou esse pedido de seus discípulos. Jesus lhes ensina um modelo cheio de contrastes e afirmações. O homem é um ser transcendente que necessita estar em comunhão com seu Criador e o seu Pai amoroso e viver em obediência com os preceitos de Deus. Apesar de toda a sua inteligência e capacidade como aquele que foi escolhido para ser a coroa da criação, o homem é um ser limitado com necessidades tantas. Necessidade da provisão diária de Deus para o seu sustento, necessidade de dar e receber perdão para conviver em paz e harmonia com os seus semelhantes, e necessita também da proteção de Deus contra a tentação e contra o mal que podem estar dentro ou fora de nós. A oração é sim uma relação, uma comunicação, intimidade com Deus, com nós mesmos, com o próximo e com o mundo, com o Criador e também com a sua criação. E uma outra coisa que eu queria chamar a atenção é que Jesus, ele quebra aquela formalidade que havia da lei, em que Deus estava longe e as pessoas também estavam distantes, e através da oração Jesus nos ensina que nós podemos nos relacionar melhor com Deus. Por isso, no capítulo 11, versículo 2, ele diz, então Jesus diz, quando vocês orarem, diga, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Uma forma carinhosa e íntima de se referir ao Pai, que não era muito comum até então. Trata-se de um grande privilégio do cristão poder dirigir-se assim ao Senhor. E nós sabemos que essa palavra Pai, ou também a palavra Abba que quer dizer paizinho, se relaciona a uma íntima afeição, o que exclui a possibilidade de uma familiaridade superficial. E Jesus então vem nos ensinar que nós podemos nos aproximar, que nós podemos buscar, que nós podemos encontrar, contar com o favor desse Deus, mas que também é Pai, que é paizinho, que se relaciona na intimidade conosco. Nós temos então esse grande privilégio, esse grande presente de Jesus para a nossa vida, para a nossa espiritualidade, para o nosso dia a dia, que é o privilégio de poder nos dirigir a Deus como um Pai, Pai amoroso, Pai que cuida, Pai que ama e um Pai que supre todas as nossas necessidades. Essa é a reflexão de hoje, mas também é o presente para as nossas vidas, podermos nos aproximar do trono da graça e nos relacionar como filhos e filhas de um Pai cheio de amor para conosco. Que Deus nos abençoe. Aqui quem vos fala é a pastora Betinha, da Igreja Batista Esperança, e eu estou contigo nessa oração em busca do Pai, que é o Paizinho e que se relaciona conosco na intimidade e no dia a dia. Amém.